Perfeito. Doutor, muitas outras perguntas sobre as aplicações da acupuntura, né? Duas aqui relacionadas. A Lígia, de Paulínia, São Paulo. Grávida pode fazer acupuntura para aliviar as dores na coluna. E, na sequência, a Gabriela também, que diz que tem um filho de 1 ano e 9 meses, que pesa 13 quilos, e ela pesa apenas 53. O que ela pode fazer para amenizar as dores causadas por carregar esse filho no colo? Tá, então assim, grávida pode fazer acupuntura, mas assim, a gente usa, na verdade, uma metodologia que é especial para pessoas que são grávidas. Tem alguns pontos que a gente não utiliza, que tradicionalmente são pontos que não se deve utilizar em grávidas. Normalmente a gente utiliza agulhinhas que são mais fininhas, menores, por menos tempo, e pode dar um alívio bem interessante para esses quadros de lombalgia, para uma série de coisas que tem de modificação no metabolismo da grávida que a acupuntura pode ajudar. Doutor, as agulhas de acupuntura contêm medicamentos ou podem vir a conter, dependendo da aplicação? A pergunta do Alisson de Piúma, Espírito Santo. Não contém nenhum tipo de medicamento. É uma agulha feita de um material metálico flexível. Tem vários tipos de materiais metálicos que você utiliza. Elas têm tamanhos diferentes, espessuras diferentes, e o mecanismo de ação delas não tem a ver com você estar injetando um medicamento lá. Tem a ver com você estimular o teu organismo a liberar uma série de substâncias, que são substâncias, entre aspas, que têm ação no alívio da dor, na melhora do controle desse equilíbrio aí do sistema nervoso autonômico, né? Então, a própria acupuntura estimula os terminais nervosos a levarem informações para o cérebro, e o cérebro, por si só, acaba se autoajustando pela estimulação da agulha. Bom, doutor, uma pergunta sobre um dos grandes males que acometem a humanidade nessa época, a dor de cabeça, né? A pergunta aqui da Daiane de Blumenau. É verdade que a acupuntura melhora ou cura a dor de cabeça? Então, pode melhorar, mas assim, sempre voltando nessa questão do diagnóstico, né? É muito importante que se saiba a causa da dor de cabeça. Então, como um todo, o que é preciso se fazer é entender da onde está vindo a dor de cabeça. Sem contar daqueles casos, por exemplo, da pessoa ter dor de cabeça crônica, na verdade isso vindo um crescimento de um tumor, por exemplo, ou de um aneurisma cerebral, de um vaso sanguíneo que tá anômalo lá, e é fundamental se fazer o diagnóstico. Pois é, então a partir disso a gente pode afirmar que antes de se procurar um profissional de acupuntura ou um médico especialista em acupuntura, é fundamental fazer uma consulta e tentar investigar de onde vem essa dor, esse incômodo, para depois partir para uma sessão de acupuntura? Fundamental, né? Toda a linha de raciocínio hoje é... Porque é muito comum, muita gente, até que eu conheço, quer dizer, se autodiagnostica e fala, eu preciso fazer uma sessão de acupuntura, porque eu estou com uma dor assim, assado, na cabeça, nas costas. Isso. Então, o ideal seria antes procurar um clínico geral, talvez? Justamente para você poder fazer esse diagnóstico diferencial. É óbvio que a maioria das dores, você está com uma dor aqui no pescoço, né? Quer dizer, a maioria dessas dores é uma dor que vem de contratura muscular, de má postura, a gente sabe de tudo isso. Mas é importante que a gente tenha a diferenciação, até porque os casos que são mais complicados, que são, entre aspas, mais raros, eles acontecem também. Então essa que é a nossa preocupação, né? Evitar que doenças que possam ser contidas por outros tipos de medicação, por outros tipos de abordagem, sejam contidas. A grande questão é essa. A acupuntura tem que ser tratada muitas vezes, ou na maioria das vezes, como um tratamento auxiliar. Complementar. Algumas vezes é um tratamento por si só, mas outras vezes é um tratamento complementar. Que isso que faz o que está fazendo a acupuntura crescer, né? Os grandes centros, por exemplo, para não... Você acha que é uma tendência, inclusive na rede pública, ele se consolidar como tratamento complementar? Eu acredito que sim. A tendência é isso, e com critérios, né? Quer dizer, vai fazer acupuntura depois que você teve a consulta do médico e que você fez um diagnóstico, vai ser encaminhado com uma prescrição. Isso eu não estou nem falando que, independente de ser feito por um fisioterapeuta ou por um médico, né? Claro. Mas é importante que você tenha uma avaliação médica com uma prescrição, né? Para a gente estar realmente tratando o que tem que ser tratado, né? Verdade. A gente continua esse papo filosófico aqui com o Dr. Mário Sérgio Vieira, do fisiatra e acupunturista do Hospital Albert Einstein. Vamos continuar com as perguntas aqui. Tem a pergunta da Lúcia, de Niterói. A acupuntura serve também para insônia? Está relacionado aí a questão da ansiedade, outras coisas? Isso, desde que esteja relacionado com questões de ansiedade, é um bom tratamento, né? A gente pode se utilizar desde dessas
aplicações sistêmicas no corpo, até a aplicação de algumas agulhinhas na orelha, no pavilhão auditivo, né? A orelha, a gente sabe que ela tem uma correlação reflexa, que a gente fala, com algumas áreas do sistema nervoso central. Então, essas agulhinhas colocadas na orelha, elas podem ajudar a estar estimulando os centros cerebrais para minimizar... Claro. E para parar de fumar, ajuda? Pergunta da Caroline, Rio de Janeiro. Como uma das, assim como a insônia, como várias coisas, parar de fumar ele é alguma coisa que a gente tem que abordar multivetorialmente, em várias frentes. Uma frente simples de fazer acupuntura para parar de fumar simplesmente não vai adiantar. Mas como um complemento pode um complemento. Doutor, tem uma pergunta interessante aqui que eu nem sabia que existia. A acupuntura que usa sementes na orelha é melhor que as agulhas? Pergunta da Patrícia de Crisópolis, Bahia. Na verdade, a gente está falando de coisas distintas, são métodos distintos, né? Essa que usa agulha no corpo inteiro, a gente chama de acupuntura sistêmica, né? A que usa agulha, por exemplo, a semente na orelha, ou por exemplo, a acupuntura que a gente faz nas mãos, ou só nos pés, são as acupunturas que usam os chamados microsistemas, são sistemas reflexo central, né? Entendi. São muito interessantes, podem vir ajudar também. Tá. Doutor, a gente já falou no programa, mas queria que o senhor repetisse. Tem a questão da dor crônica, algumas doenças que têm a dor crônica, como a fibromialgia. Nesse caso, a acupuntura é eficiente? Ela pode servir aí para ajudar a aliviar a dor? Pergunta da Silvana, do Rio de Janeiro, e também da Fernanda Ramos, Duque de Caxias, Rio de Janeiro também. Então, pode ajudar, não como tratamento único, porque a fibromialgia é preciso entender o que acontece no corpo. Então, quando a gente trata a fibromialgia, a gente vai em várias frentes. A acupuntura é uma dessas frentes, no sentido de ajudar a aliviar a dor. Mas você também deve fazer algum tipo de atividade aeróbica, uma atividade física é fundamental, diminuir a questão tensional. Normalmente quem tem fibromialgia, por causa dessa questão da dor constante e tudo mais, acaba sendo uma pessoa mais tensa e muitas vezes tem que fazer um acompanhamento aí psicológico para diminuir essa questão dessa tensão emocional. Existem até os grupos de dor, né? Que tem uma assistência isso. multidisciplinar, né? E em grande parte dos casos é importante que se tome uma medicação para induzir esse sono mais profundo, que são os antidepressivos numa dosagem pequena, que ajudam a regular a química cerebral. Aí sim, a acupuntura, sendo mais um fator em relação a isso, pode ter uma ação bastante benéfica. E normalmente, para essas pessoas que sofrem de dores crônicas, quantas sessões são recomendadas por semana? Francisca de Biguaçu, Santa Catarina. Então, depende do que está causando a dor crônica. Por que eu estou te falando isso, Francisca? Porque existem pessoas que têm a química cerebral que ela é mais suscetível a se ter dor. Quer dizer, a pessoa tem dor porque essas substâncias que ela tem no cérebro que controlam a dor, elas têm vamos chamar de um jeito fácil da gente entender, tem uma ação menor, ou estão em menor quantidade. Aí o que acaba acontecendo é que a acupuntura ela vai ajudar, só que é preciso que se haja um estímulo constante de se fazer isso. Então, normalmente, essas pessoas que têm dor crônica por muitos anos, elas vão ter que ficar fazendo acupuntura por um tempo bem grande. Por quê? Porque a solução do problema é uma solução muito... Só fazer uma correção aqui, doutora. Essa pergunta do número de sessões era da Nayara. Agora vamos a da Francisca. Tá legal, né? E ela pergunta se a acupuntura também ajuda a diminuir as dores da hérnia de disco. Então, ajuda sim. A acupuntura, com o seu efeito no local, ajuda a desinflamar aquela região toda. A hérnia de disco, o que é importante de a gente entender é que existem tamanhos diferentes de hérnia de disco. Quer dizer, a hérnia ela pode estar com um volume maior ou um volume menor. Então, a primeira coisa é ter um diagnóstico médico para ver se aquela hérnia de disco ela deve ser tratada por um tratamento conservador, ou seja, uso de acupuntura, de medicamentos, de fisioterapia, de reeducação postural, ou aqueles casos que são em menor quantidade, mas existem, que precisam ser operados. Quer dizer, se você não tira a hérnia dali, o nervo fica em constante sofrimento e pode levar a uma sequela de machucar o nervo. Perfeito. Doutor, acabou nosso tempo, passou rápido, né? Muito obrigado. Obrigado por conversar aqui com a gente, o doutor Mário Sérgio Vieira, fisiatra, acupunturista do Hospital Albert